Olá, bem-vindo! Está começando o programa Inspiração. Você sabe, aqui neste programa nós entrevistamos empresários e empreendedores santistas que constroem a sua vida em cima da própria vocação, que acreditam num sonho e vão atrás dele. Se você gosta desse tema, curta, compartilhe, comente e se inscreva no canal, porque todas as semanas tem uma entrevista nova. Hoje a minha convidada é mais jovem, Luciane Aulicino. Ela tem uma agência de turismo, Aulicino Turismo e Intercâmbio. Desde o início ela sabia o que queria fazer, queria empreender e ter o próprio negócio. Bem-vinda, Luciane, tudo bem? Tudo bem, Letícia, muito obrigada pelo convite. Eu que agradeço. Luciane, você fez faculdade de turismo, já tinha feito intercâmbio na vida, você já sabia que esta era a sua carreira, é isso? Isso, é até engraçado, porque desde muito jovem eu sempre gostei da área. Comecei assim, sempre planejando as viagens de família. Os meus pais sempre viajaram muito, então a gente viajava, enfim, na época era uma outra realidade, a gente viajava muito de carro. Uhum. Eu lembro da gente abrir os mapas em cima das camas dos hotéis e falar, pra onde a gente vai agora? O que a gente vai fazer? Já veio de casa, férias, então? Já veio de casa, já veio de casa. Eu lembro assim, a gente tirava 30 dias de férias, a gente colocava um monte de mala no carro e saía por muitos lugares. Então, o Brasil eu conheci muito fazendo isso. Com os pais? Com os pais. Ah, e aí, tem uma procedência, então. E aí surgiu disso. Nenhum deles trabalha assim na área, mas surgiu dessa vontade que eles tinham de mostrar pra gente, eu e minha irmã, de mostrar pra gente todo o país, da gente andar bastante, conhecer novas culturas, que eu acho que é o que eu mais gosto na parte de turismo. Aí, na hora de estudar, de entrar na faculdade, você foi direto ao ponto. Eu Fui quero direto. turismo. Minha única dúvida, assim, era entre turismo e relações internacionais, mas que eu acho que são áreas muito ligadas. Muito próximas. E o que eu gostava muito era realmente, gosto até hoje, é realmente essa parte de você descobrir o mundo mesmo sem sair de casa ou saindo de casa quando vai viajar. Então, foi uma escolha bem certeira, assim. Então, eu estudei turismo, fiquei o tempo todo da faculdade, fiz em São Paulo, universidade, e aí dentro da universidade tinha um programa de intercâmbio, que a minha ideia inicial sempre foi trabalhar só com turismo. Nunca tinha passado pela minha cabeça trabalhar com intercâmbio. E aí dentro da universidade existe um programa que eles fazem de transferência. Então eu fiz o 3º ano da faculdade todo na Espanha, morei em Madrid, uma cidade maravilhosa, amo a Espanha. Foi incrível, porque a faculdade de lá também era diferente da bagagem que a gente tem aqui. Eles têm uma parte acadêmica mais forte do que a nossa na faculdade. Então, toda a parte de administração de empresas, de contabilidade, marketing, eu tive muito ensinamento lá. Então, você fala inglês e espanhol fluente? Falo inglês e espanhol. Já começou assim? O inglês a gente já sabia daqui, né? O espanhol também tinha um certo conhecimento, achava que eu sabia muito. Quando eu cheguei lá, eu falei, meu Deus, não dá para entender nada. Então, aí aprendi e me tornei fluente estudando lá. Quando você acabou a faculdade, você foi abrir direto o seu negócio ou foi trabalhar com alguém primeiro? Fui trabalhar primeiro. Então, esse intercâmbio mesmo que eu fiz na faculdade, ele era em parceria com uma agência de viagens lá de São Paulo. E aí, durante o meu intercâmbio, eles me acionaram para eu dar aula de espanhol para um dos parceiros deles lá, para dar aula de português. E aí dei, e quando eu voltei para o Brasil, eles entraram em contato comigo também para eu ser estagiária deles. Então foi por onde eu comecei. Comecei levando grupos para a Espanha para fazer exatamente o que eu fui fazer. Então era um intercâmbio muito procurado. A gente embarcava 100, 150 estudantes a cada semestre. E aí eu levava eles. Então, com o meu período de estágio, eu fiz um ano de estágio com 19, 20 anos. Quando eu tive meu primeiro dia de carteira assinada, que foi realmente com 20 anos, eu estava embarcando com mais de 100 estudantes para levar eles para Madrid. Então, fiz tudo, na verdade, como estagiária e comecei, aí eu sempre brinco com o pé direito para fazer seguir esse negócio. Aí eu levei mais de 8 grupos para lá, sempre nesse programa de Madrid. E lógico, em paralelo eu trabalhava com outras coisas, também com a parte de turismo, mas tudo dentro dessa agência. Quando é que você decidiu que ia ter o seu negócio, abrir a sua empresa? Que aí é um passo diferente, um passo a mais, né? Eu sempre gostei muito, na verdade, então tudo já foi planejado para eu conseguir abrir o meu negócio. A ideia era que fosse um pouco mais tarde, mas no final a agência onde eu trabalhava acabou fechando. Eu falei, enfim, tenho que decidir o que eu vou fazer. Eu trabalhava em São Paulo, queria voltar para Santos, e aí até cheguei a estudar um pouco aqui do mercado de Santos, a ver como é que as agências de intercâmbio de turismo eram.
mas decidi seguir meu caminho por pernas próprias. Então foi assim, as economias que eu juntei da minha época de estágio, de trabalho, e aí em 2016 eu abri a agência aqui. Eu tinha na época 25 anos. Bem então jovem. era Quem bem foi nova. que te ensinou a empreender? Porque dá trabalho, tem que fazer conta, tem que contratar pessoas, tem que ter contabilidade. Tudo isso parece simples, mas não é, né? É, a gente até brinca, fala, nossa, é só começar, mas na verdade tem muita coisa por trás do começar. Imposto e contabilidade é a parte mais chata. É mais chato. E mais coisa ainda, na verdade, para manter. Então a gente até começa, mas depois para manter eu acho que é até mais difícil. Eu aprendi muito durante a faculdade, mas de forma geral, principalmente vendo as outras pessoas empreenderem. Eu fiz muitos cursos de gestão à parte, eu fiz depois um MBA também, então na área de gestão de negócios. Mas principalmente assim muito de família. Na minha família tem não tem muitos empreendedores, mas por incrível que pareça tem muita gente que trabalha em área fiscal, área contábil. Então Deram eles esse sabem, suporte. me deram esse suporte. E na hora de contratar colaboradores, como é que você começou a escolher pessoas? Que escolher quem trabalha com você também tem que ter um certo É a expertise. parte mais difícil. Eu digo sempre que é a parte mais difícil do negócio. Porque a gente não contrata só a pessoa pela experiência dela, como a gente contrata também por ser uma boa pessoa. Isso é muito importante para mim. Então a gente sempre leva em consideração se é uma pessoa honesta, se é uma pessoa legal de se trabalhar, se tem um ambiente legal de negócios. Então eu acho que é o processo mais difícil assim hoje em dia de trabalho nosso. E o primeiro colaborador que eu tive, por sorte, foi uma das moças que trabalhavam comigo na outra agência. Então eu já sabia como é que era, já sabia como é que trabalhava, era uma pessoa que eu gostava muito, minha amiga pessoal também, até hoje trabalha comigo, então há muitos e muitos tempos. E depois foram vindo os outros, a grande maioria deles eu consegui por indicação mesmo. Então eu acho que é uma fonte mais segura, a gente tem já confiança na pessoa que indica, mas é sempre o processo mais difícil de todos. Você já começou a fazer intercâmbio na sua agência nova no início ou primeiro só turismo? A gente já começou com os dois. Então, eu já comecei com intercâmbio e com turismo. Antigamente, quando eu abri, a gente trabalhava do método mais tradicional, que eu digo. Então, aquele atendimento realmente padrão que a gente está acostumado de intercâmbio e de turismo, mas que sempre foi uma grande preocupação minha, assim, para mim, o atendimento sempre é o principal. Eu gosto que o pessoal vá, se sinta em casa, tome café, come bolo, volte quantas vezes quiser, nem que seja só para bater um papo. Então esse sempre foi o primordial, mas era sempre de uma forma bem tradicional, assim. Aí com o passar do tempo que eu fui estudando mais, ficando mais velha, pegando essa tração de você empreender no dia a dia mesmo, que aí eu fui entendendo que várias coisas poderiam ser modificadas e fui fazendo esses ajustes na agência. Uma coisa que eu ouvi que me marcou foi a época da pandemia. Você teve que fazer uma revolução na sua vida, porque o turismo foi seriamente atingido, os países fecharam, foi aquela loucura. Como é que você fez? Ainda jovem, uma empresa nova, no Brasil as empresas têm dificuldade de crescer, de andar. Como é que você fez? Quando a pandemia estourou, eu tinha 4 anos de empresa, querendo ou não, é novo. No começo a gente fez um ano e meio online. Depois eu mudei para o presencial, que era uma demanda muito grande aqui em Santos, e que atendo o Brasil inteiro de forma online, desde antes da pandemia. Então o que me ajudou muito foi ter essa primeira experiência online, para daí ir para o físico. Então quando chegou lá março de 2020, para a gente, na verdade, a pandemia chegou até antes, porque como eu trabalho com o mundo, as coisas todas já estavam fechadas. E eu avisava aqui no Brasil, eu falava, gente, vai tudo fechar, o mundo não está funcionando. E ninguém botava muita fé na gente. Eu estava viajando nessa época, eu estava em Paris, e as pessoas ficavam mandando mensagem, olha, tem isso, tem aquilo, e a gente, imagina, eu nunca tinha visto isso na vida. A gente fez todos os passeios, fez tudo. Quando voltou naquele avião, já estava um clima estranho. Já estava assim, de tipo, o que a gente está fazendo aqui? Gente de máscara, né? uma coisa esquisita. Foi aí que a gente se deu conta de que realmente estava começando algo totalmente diferente de tudo, Do né? que todo mundo já tinha visto. Era março de 2022.
2020, isso. E a gente sai com um grupo muito grande sempre pro camarote em São Paulo do Carnaval. Então, eu já tava assim, gente, será que vai ter o Carnaval? Será que não vai ter? E Às vezes eu conversava 20. com alguns passageiros, eles falavam, lógico que vai ter. E eu falava, gente, vocês não estão entendendo o que tá acontecendo. Porque a gente não tinha visto nada como isso na história, do jeito que foi, né? E o que mais me marcou foi que a gente tinha um grupo de uma universidade parceira nossa em São Paulo, que era justamente para Wuhan, que foi aonde começou a pandemia, e seria em abril daquele ano, abril de 2020. E eles entraram em contato com a gente e falaram, então, o grupo tá cancelado, tá tudo fechado. A gente, como assim, né? Então, a partir disso, a partir desse momento, a nossa vida dentro da agência foi só remarcar tudo e mudar tudo. Então, o que eu tive que fazer durante esse meio tempo? A gente não tinha trabalho futuro, mas a gente tinha muito trabalho presente para conseguir remarcar, conseguir trazer os estudantes que eu tinha no exterior que queriam voltar. Nossa, deve ter sido Alguns difícil optaram isso. por ficar, porque faziam universidade, tudo, e falaram, a gente vai ficar. Vai seguir o que mas tem aqui. vários resolveram voltar para o Brasil, e porque não sabia se ia ficar fechado um mês, 15 dias, 2 anos, enfim, ninguém sabia de nada. E aí, o mais marcante para mim foi que eu tive uma estudante que eu consegui colocar ela no último voo, que veio de Toronto para São Paulo, e depois disso o Canadá fechou, o Brasil fechou, e ninguém mais entrou nem saiu. E os teus estudantes ela me estavam em ordem? agradecida até hoje. Fala, nossa, Lu, eu vim no último voo que dava para vir. Os que quiseram Os que vir, quiseram Deus vieram A gente todos. conseguiu trazer todo mundo. Foi uma força-tarefa, assim, foi muito difícil. A gente trabalhava o tempo inteiro, todas as minhas funcionárias todas em casas, quer dizer, toda uma nova estrutura, mas que deu super certo. Aí, acalmando isso, a sequência, na verdade, foi a gente conseguir trazer receita para a agência, que isso que foi muito difícil. E para o mercado todo de turismo, foi uma coisa que a gente teve que se adaptar. Então, lógico, com o passar do tempo, eu fui mandando as funcionárias embora, pagando as rescisões dela, graças a Deus com um caixa que a gente tinha, e consegui manter a agência, consegui manter o ponto físico, ficou fechado, mas eu não tive que entregar. E fiquei 2 anos trabalhando sozinha, um pouco mais de 2 anos. Com o ponto físico? Com o ponto físico funcionando, porque eu tinha acabado de fazer uma reforma, então eu não quis entregar. Eu não quis entregar. Então eu tinha feito a reforma no meio de 2019, eu falei, não, tá pronto, tá maravilhoso. Eu tinha mudado de lugar. E a gente não sabia quanto ia demorar, Ninguém ficava sabia. naquela expectativa que ia passar. Mas o turismo foi o que mais sofreu, né? Foi o que mais sofreu. E aí, o que a gente conseguiu fazer, na verdade, depois de eu trabalhando sozinha, foi conseguir mudar essa forma de trabalho. Então, muitas pessoas não tinham o que fazer em casa, aliás, ninguém tinha o que fazer em casa, e aí elas gostavam de planejar a viagem, mas não necessariamente de tirar a viagem do papel, porque ainda não dava. Então, eu comecei a vender muitos roteiros e planejamentos de viagem. Funcionava da seguinte forma, eu tenho desejo de ir para a Itália quando tudo reabrir, mas eu não sei se eu tenho que passar 5 dias em Roma, 3, se eu vou também para Milão, se eu vou gostar de Veneza. Então a gente montava tudo isso, eu fazia chamadas online, pesquisava, falava com a família, então montava todo um esboço e isso ficava pronto, engavetado. Era uma forma das pessoas terem coisas para pensar além da pandemia e também da gente conseguir rentabilizar um pouco na agência. Mas as pessoas pagavam, então, para fazer os roteiros, mesmo sem data? Sim. Que obviamente, interessante. não era um fluxo muito grande, mas foi com isso que eu consegui manter muita coisa. Mas isso aí você ouviu em algum lugar ou veio da sua cabeça? Porque, imagina, a pessoa pagar por uma viagem que ela não tem ideia de quando vai fazer. A gente, na verdade, eu vendia só o roteiro. Então, o item de viagem mesmo, ela ainda não pagava. Eu sei. Mas ela pagava pelo roteiro, que já é uma coisa assim. Na verdade, isso surgiu de... Como estava tudo fechado, a gente tinha muitos debates dentro do meu meio sobre o que fazer, como rentabilizar a agência, o que fazer depois que voltar, porque claramente o turismo não ia ser o mesmo de antes. Então isso surgiu numa das discussões de um dos cursos que eu participava online. E eu com um grupo lá discutindo, gente, por que a gente não faz isso? Então esse foi o primeiro serviço que a gente criou e o pessoal gostava muito, porque a gente entrava em chamada online, batia papo, a pessoa viajava sem E tava todo mundo tão sofrido, tão distante, que imaginar algo bom é uma ideia boa. Era ótimo. E isso funcionou muito bem, tanto que a gente trabalha dessa forma desde então. Então, todos os nossos roteiros que a gente comercializa hoje, eles começam dentro desse projeto de viagem. Então, a gente nunca faz
só a viagem. Sempre vem com um projeto junto, porque a gente percebeu que realmente as pessoas se envolviam mais na viagem, e isso tinha muito mais a ver com o meu jeito, com o nosso jeito de atendimento, de gostar de fazer uma viagem marcante para a pessoa, do que só vender a viagem, entregar os vouchers e nunca mais conversar com ela. Lá na agência, nesse momento, vocês, quando começou a voltar, como é que você fez? Você foi chamando pessoas de volta? Você ficou um pouco em casa? Manteve o mesmo lugar? Mantive o mesmo lugar, estamos lá até hoje. Esse lugar você nunca abriu mão? Nunca abri mão, eles foram super bacanas, negociaram com a gente, realmente conseguimos, mas assim, foi um esforço muito grande, não foi tão fácil, mas deu certo. E aí, com a retomada do turismo demorou muito. Foi só o ano passado, 2023. O ano de 2022, eu fiquei grávida, consegui contratar mais gente, porque aí realmente não dava para eu fazer tudo sozinha. Então, voltou essa minha primeira funcionária de todas que eu tive. Contratei mais uma para fazer os atendimentos presenciais. E aí a gente já agendava na agência, chamava o pessoal, espaçava os atendimentos. Mas a demanda ainda foi pequena. A grande maioria era de remarcação do pessoal que tinha cancelado viagem de 2020, e a gente ainda estava trabalhando nisso. E aí agora, nesse ano de 2023, que o mercado realmente voltou. Mas ainda é uma coisa muito estranha, Letícia, porque se você pensar, a demanda ainda é muito maior do que a oferta, porque muita gente do mercado de turismo saiu do mercado e não voltou. E a gente não tem formação de novos profissionais em tão pouco tempo. Então você não tem piloto para as aeronaves, você não consegue ter aeromoça, comandante de bordo. Mesmo? Tá acontecendo isso? Então várias vezes o avião fica parado, tem avião para sair, não tem equipe para trabalhar. Você vai em hotel, a mesma coisa, não tem equipe de camareira, não tem equipe de recepção, às vezes é todo mundo novo, não sabe como é que funciona o turismo. Então agora o nosso trabalho aí mais difícil é isso, é que as coisas não fluem como deveriam ser e ainda tem muitos detalhes no caminho para serem feitos. Se a gente pensar, tudo que fica parado sem usar estraga muito mais rápido. É verdade. Pensa um hotel fechado 2 anos, o pessoal voltava e falava, nossa, a roupa de cama tá muito velha, a toalha isso, o ar-condicionado pingava água, então era tudo assim. Eu falei, meu Deus, não vai ter fim nunca os problemas. Agora, desde o ano passado, as coisas estão caminhando um pouquinho melhor. E durante a pandemia também, a gente fez muito processo de gente que queria mudar para o exterior. Como aqui no Brasil a pandemia foi um pouco mais pesada e também teve a questão de ficar muito mais tempo fechado do que outros lugares, muitas famílias acabaram mudando. Então, principalmente para o Canadá, que eu cheguei a comentar com você, que é um dos países que tem mais procura lá na agência. Então, a gente tinha uma brecha na regra canadense que se a pessoa fosse ficar bastante tempo, acima de 1 ano, eles liberavam visto e liberavam a entrada. Tinha que fazer quarentena, tinha que fazer teste de Covid, isso e aquilo, mas dava para ir. Então, foi basicamente o que a gente fez para muita gente. Foi uma das coisas que a gente mais fez durante a pandemia junto com os roteiros. O Canadá não ficou tão fechado quanto o Brasil. Porque no Brasil existia um movimento que queria fechar, que queria trancar as pessoas em casa. Eles eram muito piores que a gente, para falar a verdade. Tinha que fazer teste para tudo, não podia sair, as aulas, você se sentisse uma febre, tinha que ficar em casa. Então, em termos de regras, era muito mais fechado que a gente. Mas como eles sempre precisam de mão de obra, e até hoje tem um hiato muito grande de mão de obra lá, eles abriram para o pessoal que queria ficar longo período. Então, tinha que tirar o visto. Às vezes, o visto demorava 8 meses para sair. Aí, você chegava, tinha que fazer exame, ficar 15 dias trancado em casa, fazer teste de Covid e tudo. Mas depois que você terminava tudo isso, você conseguia seguir vida normal lá, digamos. E aí, sim, a vida estava muito mais normal do que a nossa aqui. Se alguém quer ir para morar num outro país, pode ter a sua assessoria também? Porque aí ela tem que entender como funciona aquele país, em todos os sentidos. A saúde, a educação, os filhos, o lazer, as regras, tudo, né? Você também faz esse tipo de assessoria? Sim, também fazemos e sempre, na verdade, no nosso caso, atrelado com a parte de educação. Então, é sempre atrelado alguma forma que você consiga imigrar, tendo vinculado um curso ou um MBA, uma universidade mesmo no exterior. E isso a gente faz bastante. É o nosso carro-chefe, na verdade. A minha área de especialização é exatamente essa. Curso superior, o pessoal quer ficar bastante tempo, além dos cursos de língua.
Quando você olha para trás, o que você achou na sua história mais difícil no empreender? O que você olha e fala, puxa, essa parte aqui foi a mais difícil? Ou você foi lidando bem com tudo? De forma geral, é uma coisa até engraçada, que outro dia eu estava até discutindo com outros empresários da área. A gente sofreu tanto na pandemia, mas tanto, que hoje a gente chega, olha para trás e fala, nossa, nem parece que eu fiz tanta coisa quanto eu fiz e tantas ideias novas para eu conseguir sobreviver num momento tão difícil. Então eu acho que assim, se a gente pensar numa trajetória inteira, com certeza a parte da pandemia foi a mais difícil. O maior desafio. Foi o maior desafio, principalmente por causa da minha área, que está inteiramente ligada a isso. E que demorou para voltar, né? Demorou muito. As coisas foram voltando anos. aos poucos e o turismo nada. Foram 3 anos e assim, muito difíceis. Mas se eu pensar num momento, no período como um todo, descartando só a parte muito difícil da pandemia, o que é sempre mais difícil é a gente conseguir ter uma equipe boa, terem pessoas boas que trabalhem com a gente. Essa parte de RH é o mais desafiador sempre. E vale a pena empreender? Você não tem vontade de trabalhar com ninguém, assim, você gosta de ter o seu negócio. Eu gosto de ter o meu negócio. Mais do que trabalhar com turismo, uma coisa que eu sempre gostei muito foi realmente, e que desde pequena eu queria, assim, como meta de vida, é conseguir gerar emprego, conseguir ajudar a economia. Por exemplo, na agência nós somos só mulheres trabalhando. Então, é uma coisa que eu gosto muito, que eu, querendo ou não, proporciono trabalho para mais 4 meninas, mais 4 famílias. Praticamente todas elas têm filhos, só uma que não. Então, são vários filhos aí na agência. Se a gente juntar todo mundo, acho que são uns 9 para 4 mulheres, então é bastante. E, querendo ou não, é uma forma que elas conseguem se manter, conseguem ajudar. Os filhos também veem que elas trabalham, que têm as suas funções. Então, para mim, eu acho que é mais legal, assim, mais prazeroso ainda, essa parte. São duas coisas muito conflitantes. Eu gosto muito disso, assim como eu gosto muito de entregar os roteiros e fazer as viagens inesquecíveis. É muito bom quando a pessoa consegue seguir sua vocação, né? Sim. Eu queria que você olhasse para essa câmera e mandasse uma mensagem para as pessoas que querem empreender, mas ainda não tiveram coragem de seguir esse caminho. Quem tem uma vocação e quer trabalhar sozinho, o que você diria? Eu diria que realmente a gente tem que seguir o que o nosso coração manda e a nossa vocação. Se a gente fizer, tentar e seguir um caminho do bem, fazer as coisas direitinho, tudo dá certo. A gente vai se ajeitando, vão tendo essas pedras no meio do caminho, mas no final vale a pena, é prazeroso e realmente vale muito tudo que você faz. Eu sempre encorajo todo mundo a empreender e não seria diferente, encorajaria você que está assistindo a fazer o mesmo. Lindo. Muito obrigada, Luciane. Eu que agradeço. Adorei ouvir sua história. Obrigada. Tão bom enxergar a vocação de alguém e ver a coragem que a pessoa tem de começar um negócio novo, de gerar emprego, porque tem que ter coragem. Os desafios vêm. Quem viveu a pandemia, principalmente no turismo, sabe bem do que a gente está falando. Parabéns. Obrigada, viu? Se você gosta desse tema, já sabe, curta, compartilhe, comente, mande mensagem para os seus amigos, compartilhando esse tipo de conteúdo, se inscreva no canal e se gosta dessas entrevistas, já sabe, toda semana tem uma nova. Obrigada e até a próxima.